vocês estão vendo isso aí? Sim. Beleza? Bom, então, vamos começar então a aula de física. Em primeiro lugar, é uma satisfação imensa tê-las aqui, né? Com todas as dificuldades, né, de trabalhar com o Classroom, né, também com o Meet, né, eu estou também aprendendo bastante, né, e eu já dei aula pelo Meet para algumas turmas, né, e eles têm gostado bastante, né, graças a Deus, né. Hoje vai ser uma aula um pouquinho maçante, porque nós vamos falar um pouco, eu vou falar mais que vocês, né, mas chegará uma situação em que vocês vão estar interagindo comigo, né? Eu falando, vocês participando e vice-versa, vocês perguntando, eu respondendo. E, por exemplo, ontem eu tive aula de química com o pessoal do terceiro A, né? E eles adoraram, né? Eu procurei pesquisar bastante algumas aulas virtuais, né? Para ver também na prática, mesmo que virtual, mas eu acho que ficou mais fácil deles entenderem, né? Então eles participaram ativamente, foi muito bacana, né? E eu pretendo fazer isso com vocês também, né? Eu estou pesquisando bastante, eu gosto muito eu sou aquele cara curioso, né? A minha esposa, ela briga comigo, porque ontem, por exemplo, eu fui dormir mais de meia-noite, né? E preparando aulas e procurando coisas interessantes para passar para vocês, né? Então, como é que serão as nossas aulas? Uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou a cada 15 dias, né? E uma vez também, eu vou estar sempre trabalhando no Meet, beleza? Então, sempre, como eu não tenho o grupo de vocês, eu, eu peço para que vocês entrem no mural, né? E aqui no mural, eu vou estar colocando lá, ó, né? Eu coloquei, por exemplo, hoje dia 25, bom dia. Quem estiver online nesse terceiro horário, que é o horário que eu estou com vocês, deixaram aqui um ok. Aula hoje pelo Meet. E aí eu posto aqui, ó. Estão vendo aí? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Isso. Então eu sempre vou postar aqui no mural, né? O link do Meet, né? A qual nós vamos estar trabalhando, beleza? Aí, como eu fiz com a Johanna, né? A Johanna entrou primeiro e eu pedi para ela compartilhar no grupo de vocês, né? O link, né? Então vocês têm que sempre estar atentos a isso, ok? Bom, conforme eu falei, hoje vai ser uma aula mais, digamos aí, maçante, né? Depois próximas aulas, vou procurar as aulas virtuais, trabalhar as aulas virtuais com vocês. Só um detalhe, eu estou tomando todas as medidas, né, as precauções possíveis, né, para que vocês não peguem o coronavírus, é, de minha parte principalmente, então eu vou já dizendo para vocês que eu estou de máscara aqui, viu? Ok? Então vamos lá. Eu estou compartilhando as telas aqui, depois se vocês não conseguirem entrar, vocês me avisem. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver? Pode abrir o áudio um minutinho. Estão conseguindo me ouvir tranquilo? Estão conseguindo ver também as imagens, pessoal? Eu estou ouvindo, mas ver... É para Ver ver o agora. quê? O que é para ver? Não, agora vocês estão vendo só a tela que vocês Ah, estão sim, conversando tá, comigo. mas eu tava Mas, vendo antes. isso, desculpa, eu me expressei mal, vendo antes mesmo. Ah, tá, Deixa eu. desculpa. Sem problema.
Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Acho que não vai dar. Para a apresentação. Ó, vai chegar o áudio aí ou não? Introdução à ótica geométrica. Chegou. Chegou? Uhum. Sensibilizar. Eu estou usando o YouTube, né? Eu peguei um vídeo aqui que é do professor Fernandes e ele expressa muito bem toda a introdução de ótica, né? Com umas partes ilustrativas também. Então, eu vou estar compartilhando esse vídeo de vocês. Eu estou fazendo referência a ele porque eu estou usando material de terceiros, ok? Muito bem. Bom, então, galera, a introdução começando a introdução sobre o estudo de ótica geométrica, o primeiro conceito que é luz, né? Quem que pode ler para mim aí o que é luz? Maria Eduarda? Você pode ler para nós, Maria Eduarda? Johanna? O que tá aí na tela? Isso, exatamente. O que é luz? É o agente físico capaz de sensibilizar nossos órgãos visuais. Os olhos. Isso, né? Então, eu gostaria que vocês assistissem ao vídeo, né? Depois nós voltamos a conversar. Ele tá marcando aqui 17 minutos, mas não é tudo isso, não. Vai chegar um certo momento que eu vou cortar, tá bom? Só vamos para as partes que interessam para a gente. Nossos órgãos visuais. Tá chegando bom o som? Hoje, sim, nós entendemos a luz como uma onda de natureza eletromagnética que se propaga no vácuo a uma velocidade de 3,10 a oitava metros por segundo, ou 3,10 a quinta quilômetros por segundo. Por exemplo, ondas de rádio, TV, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. Johanna, fala para mim alguns exemplos de ondas eletromagnéticas. Micro-ondas. Isto. Pode luz ler aí, não tem problema. Ultravioleta, raio-x, rádio, TV, celular. Isso. Qual deles você conhece aí? Não conhece, aliás. Raio-X, por exemplo, você conhece ou não? Não. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas nunca tive contato. Nunca precisei fazer nada. Então você está falando da situação, por exemplo, de Deus o livre quebrar alguma parte do corpo aí, uma perna, um braço. Coisa que tipo micro-ondas que eu tenho muito contato. Legal. Então vamos continuar aqui, né? Ô Marielle, gostaria de falar contigo um pouquinho. Ô Marielle, a onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo a uma velocidade igual a quanto? Qual é a velocidade da luz no vácuo? Tá ali o Czinho. 3. Pode falar. 3,10 oitava. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? Ou 3,10 a quinta quilômetros por segundo. Isso. Então, a velocidade da luz no vácuo é igual a 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, a luz percorre no vácuo, em 1 segundo,
300 mil quilômetros. Olha só que legal. Sabia disso? Não. Em 1 segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros no vácuo. É muita coisa, né? Quer dizer, é muito tempo. Você conseguiria fazer esse percurso em 1 segundo ou não? Não. Impossível, né? Eu vou passar para vocês, então, a sequência aqui. Vamos lá, continua assistindo aí. Esses são os exemplos que devem aparecer aí nas questões para vocês. Bom, se nós pudéssemos comparar a diferença entre ondas de rádio e raios X, por exemplo, ou o espectro visível, né, que consiste nas cores desde o vermelho até o violeta, ok? Passando aí por alaranjado, amarelo, verde, azul e anil, ok? Nós poderíamos perceber que as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, que é o calor, elas são ondas eletromagnéticas que oscilam pouco, tá? Nós vamos estudar ondas ainda, depois que terminarmos a ótica, mas basicamente é isso, tá? É o quanto a onda oscila. Já os raios X e os raios gama são ondas que oscilam mais, tá? Então, nós vamos dizer que tem uma frequência pequena aqui e aqui tem uma frequência grande. Mas não precisa se preocupar com isso, que vai ser bem tranquilo, tá? A gente vai estudar ainda. Origem da luz. Tá. Voltando um pouquinho Ainda. aqui, ó. Vocês entenderam essa parte aqui ou não? Aí está falando sobre a oscilação das ondas, né, eletromagnéticas. Ô, Maria Eduarda, bom dia. Bom dia. Ô, Maria Eduarda, você pode falar para mim, em relação às ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho que você está vendo aqui, ó, do lado esquerdo, como que é a oscilação dessas ondas? Elas oscilam pouco ou oscilam mais? As ondas de rádio, ó, as ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho, elas oscilam pouco, né? Por quê? Olha só, ó, olha a sequência da oscilação aqui, ó. Tá vendo? Sim. Isso passa pelo espectro visível, né? No caso da luz, a luz, né? E como que é a oscilação das ondas ultravioletas, raios-x e raios gama? Elas oscilam pouco ou oscilam mais? Mais. Isso, exatamente, a oscilação é maior, olha só. Tá vendo a rapidez que vem aqui? Olha a sequência da setinha, né? Então vamos continuar. Parabéns, isso mesmo. Origem da luz. A luz, ela vem de um corpo. Esse corpo, ele pode ser uma fonte primária ou pode ser uma fonte secundária de luz. Corpos que têm luz própria são corpos luminosos. São exemplos de fontes primárias. O sol, uma vela acesa, uma lâmpada acesa. Mas nós poderíamos ter também fontes secundárias de luz. São corpos que apenas refletem a luz que incide neles. Chamamos de corpos iluminados. Por exemplo, a lâmpada apagada, a lua ou a vela apagada. Então perceba, nós podemos ter um corpo que em uma situação é uma fonte primária, em outra é uma fonte secundária. Ok? Então, cuidado. Vela acesa e vela apagada são coisas diferentes. Lâmpada acesa, lâmpada apagada são coisas diferentes. Ok? Voltando aqui, então, só um minutinho. Quem não estiver conseguindo falar comigo,
Pode falar aqui pelo chat, ou chat, né? Como alguns dizem aí. Não sei qual é a pronúncia certa. Pode estar conversando aqui do lado comigo, tá? Só tá nós três então, né? Marielle, Maria Eduarda e Johanna. Bom, Sim. vamos continuar então. Johanna, Oi. dá uma olhada na tela aí. Você pode explicar para mim novamente o que você entendeu? Pode olhar e pode ler e pode fazer do jeito que você achar melhor. Vou usar o caderno também, que na Sem atividade problema. 1 tem um exercício, né? Ah, que bacana. Legal. A participação de vocês vai ser muito bacana. Corpos luminosos é uma fonte primária, né? Que são corpos que emitem luz própria, tipo a lâmpada acesa, o sol, uma lanterna ligada, a vela. E uma fonte secundária é a lâmpada apagada, que ela precisa ser iluminada. Ela não emite luz própria. Isso mesmo. E a Lua? A lua é iluminada, né? Pelo sol. Ela tem luz própria? Não, ela é iluminada. Isso, o próprio nome está falando. O corpo iluminado por um outro corpo Exatamente. que tem luz própria, né? Muito bem. Vamos continuar então. Alguém não entendeu essa primeira parte aqui? Quer fazer alguma pergunta? Então vamos lá, vamos para É uma fonte primária e outra é uma fonte secundária, ok? Então cuidado, vela acesa e vela apagada são coisas diferentes. Lâmpada acesa, lâmpada apagada são coisas diferentes, ok? Fontes primárias, incandescentes, são fontes que emitem luz devido à sua alta temperatura. Por exemplo, o sol, ou a chama de uma vela, ou o ferro muito quente. Ele começa a brilhar, começa a emitir luz alaranjada aqui, devido à sua alta temperatura. São fontes primárias de luz. Mas nós podemos ter também fontes primárias luminescentes, ou seja, elas emitem luz em baixas temperaturas. E aí então nós vamos classificar as fontes luminescentes em fluorescentes, que é um efeito elétrico. Por exemplo, essas lâmpadas que nós utilizávamos aí antes de... ainda utilizamos, mas agora tem a lâmpada LED, né? Então, essas lâmpadas aqui são lâmpadas fluorescentes, porque ao passar uma corrente elétrica por um gás que está confinado aqui nesse recipiente, ele emite luz. Nós temos também as fontes fosforescentes, que vão emitir luz devido a um efeito químico, ok? Por exemplo, aquelas pulseirinhas que a gente usa em formaturas e festas, ok? Ela emite luz devido a um efeito químico. Perceba a diferença. Essa aqui, você excita os átomos que fazem parte ali daquele material e ele vai emitir luz por um longo tempo, mesmo se você deixar a pulseirinha parada. Já nessa situação aqui, o efeito só acontece enquanto houver o estímulo, ok? Então, enquanto estiver passando corrente elétrica aqui, a lâmpada estará acesa. Cessou a corrente elétrica, a lâmpada apaga. Propagação da luz. Nós vamos utilizar o conceito de raio de luz, que é uma seta ou um segmento de reta orientado, ok? Então, nós vamos estudar situações em que a luz se propaga em linha reta, por isso, dificilmente nós vamos estudar um raio de luz curvo, tá? Pode ser que nós estudemos em um caso, mas na maioria deles nós vamos utilizar linha reta e nós vamos ver o porquê disso daqui a pouquinho. Se nós tivermos vários raios de luz, nós teremos um feixe de luz ou um pincel de luz. Esse pincel pode ser cônico, divergente, quando os raios que partem de um ponto se espalham, ou pode ser um pincel cônico convergente, quando raios que vêm de longe
se juntam em um ponto do espaço e um pincel cilíndrico, que é composto por raios paralelos, ou seja, esses raios eles não se cruzam. Fenômenos da propagação da luz. Reflexão ocorre quando a luz no espaço e um Eu queria fazer um comentário com vocês aqui, e faltam 10 minutinhos, eu vou só prosseguir uma página aqui. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Tá. Vocês entenderam essa parte aqui? Ó, o que são feixes de luz? Que a gente chama de pincel, né? Aqui eu tenho um ponto qualquer, né? De raio de luz. Esse raio de luz, né? Quando ele se espalha, nós temos aí, né? Uma fonte, um feixe de luz cônico divergente, né? Quando a luz, quando eles refletem a um ponto qualquer, estão vendo, ó? Esse feixe de luz, ele está vindo para esse ponto aqui, ó, né? Esse feixe de luz está encontrando aqui nesse ponto também. Ou seja, quando os raios de luz se encontram num ponto qualquer, então nós temos feixes de luz cônico convergente. Divergente, raios de luz se espalham. Convergente, né? Os raios de luz se encontram num ponto. Beleza? E os cilíndricos, eles não têm nenhum ponto de encontro, como é o caso que nós estamos vendo aqui, tá? São raios paralelos. Ok? Alguma dúvida? Não. Beleza? Tá tranquilo? Ou vocês acham que precisa melhorar aí? Não, tá tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos prosseguir mais um pouquinho só. Pincel cilíndrico, que é composto mais por 5 raios minutinhos. paralelos, ou seja, esses raios eles não se cruzam. Fenômenos da propagação da luz. Reflexão ocorre quando a luz incide numa superfície refletora e volta a se propagar no mesmo meio de propagação do raio incidente. Refração da luz ocorre quando a luz incide numa superfície que separa dois meios e atravessa para um segundo meio. E a absorção ocorre quando a luz que incide numa superfície é absorvida por ela. Transparência dos objetos e das substâncias. Corpos transparentes permitem a passagem da luz de maneira regular. Quem pode dizer para mim um exemplo de objetos ou substâncias que são considerados corpos transparentes, ou seja, que permite a passagem da luz de um meio para outro? Galera? Vidro, é? Isto. O vidro transparente, muito bem. Vamos ver se é isso mesmo? Veja só, os raios estavam paralelos antes de atravessar o meio. Após atravessar o meio transparente, eles continuam paralelos. Ou seja, a gente consegue enxergar através do meio transparente com nitidez. Mas existem também os meios translúcidos. Eles permitem a passagem da luz de maneira irregular. Veja, os raios que eram paralelos passam pelo meio translúcido e perdem o paralelismo. Por exemplo, essa parte aqui dessa porta, ó, desse vidro, né? Foi colocado um adesivo translúcido aqui. A gente consegue enxergar o que está lá atrás, ó, mas sem definição. A luz atravessa, porém perde a definição. E os meios opacos são meios que não permitem a passagem da luz. A luz é absorvida ou refletida pelo meio opaco.
por exemplo, uma parede de tijolos. Muito bem. Então, os corpos transparentes, eles permitem a passagem de um meio para outro. Um exemplo é o vidro transparente. Os corpos translúcidos permitem a passagem parcial da luz, né? No caso, por exemplo, aí citou o vidro, né? Você já deve ter visto aqueles vidros rugosos, né? Eles deixam passar parcialmente a luz, né? E, finalmente, os corpos opacos são os que não permitem a passagem da luz. Quem pode citar um exemplo de corpo opaco aí? Tá no exemplo aí, ó. Galera? É tudo que não permite a passagem da luz? Isso, mas cita um exemplo para mim de um corpo que não permite passagem da luz. Olha o exemplo aí. Um muro, uma parede. Uma parede, né? Muito bem. Bom, então eu vou estar fechando essa primeira parte hoje. Essa é a introdução, né? Do estudo da ótica geométrica. A próxima aula eu continuo com o vídeo aqui, ok? E assim nós vamos fazendo atividades junto e tudo mais, tá bom? Tá bom. Tá bom, tá bom. Querem fazer algum comentário sobre as atividades ou alguma outra coisa ou não? Não. Não. Não? Então agora eu gostaria de falar um pouquinho com cada um de vocês aqui. Johanna, Oi. fala um pouquinho como está sendo a tua vida diante da pandemia. Ah, tá indo, né? Tá saindo muito? Com máscara, sem máscara? Só ficando em casa. Só saio pra ir na casa do namorado e olha lá. Olha só. E a Marielle? Ah, professor, pra falar a verdade, não tá fácil, não, né? Não é fácil pra ninguém. Não é fácil para ninguém. Bianca? Ah, tá difícil, hein, professor? Tá complicado. Também não tô nem saindo de casa muito, não. Manuela? Ah, é complicado, mas a questão de sair de casa já não saía mesmo, então isso não mudou muita coisa. Maria Eduarda? A mesma coisa, tô saindo de casa também. E eu fico de segunda a sexta-feira preparando as aulas aqui também, é complicado. Realmente não está fácil para todos, né? Bom, foi muito bom a aula com vocês. Um abraço para todos, viu? Eu vou estar fechando agora aqui a gravação. Tá.